A passagem de hoje é Jeremias 20, versículos 7 a 13. Vamos ler juntos. Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo. Violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim e um ludíbrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Amém. Quero compartilhar a palavra sob o título: como se o meu coração estivesse em chamas. Ontem, refletimos sobre a atitude com que recebemos a palavra de Deus. Passur ocupava a elevada posição de chefe dos oficiais do templo, mas Deus disse que ele se tornaria um homem cercado de terror. A bênção se transformou em maldição. Em contraste, Jeremias, que havia sido espancado, preso no tronco e obrigado a passar a noite ali, era um homem que Deus levantava e honrava. Havia uma única razão para a diferença entre o terror e a honra: a maneira como cada um se colocava diante da palavra. Dependendo de como alguém recebe a palavra de Deus, essa pessoa pode se tornar alguém cuja vida inteira é cheia de terror e cercada por ele, ou pode se tornar alguém honrado por Deus. A passagem de hoje fala do conflito que surgiu dentro de Jeremias depois que ele recebeu a palavra. O texto começa com um lamento. Nos versículos 7 e 8, Jeremias lamenta diante de Deus por ter se tornado objeto de escárnio, vergonha e zombaria. Mas o versículo 13, o último da passagem de hoje, apresenta uma cena totalmente diferente. Jeremias proclama: cantai ao Senhor. Ele clama: louvai ao Senhor, e oferece louvor a Deus. Essa breve passagem começa com lamento e tristeza, mas termina com cântico e louvor. O que tornou possível essa mudança? Por que Jeremias mudou de modo tão radical? Em uma palavra, foi por causa daquilo para o qual ele dirigiu o olhar. A nossa reação pode ser completamente diferente conforme aquilo que contemplamos. Dependendo do que olhamos, podemos cair em tristeza e lamento. E, dependendo do que olhamos, louvor e cântico podem brotar de nós. Primeiro, quando lamentava e se entristecia, Jeremias olhava somente para a situação. E olhava somente para as pessoas. Vamos ler juntos o versículo 10. Vamos ler. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então, prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Amém. O olhar das pessoas para Jeremias não era nada favorável. Na verdade, era mais do que desfavorável. Era extremamente hostil. Jeremias já havia sido espancado por Passur, e ainda que por algum tempo, também tinha perdido a liberdade e sido preso no tronco. Essa perseguição não se limitava a uma só pessoa. Jeremias recebia a difamação de muitos. As pessoas o vigiavam de perto, procurando algum defeito ou erro para acusá-lo e levá-lo a julgamento. Jeremias diz que não apenas desconhecidos, mas até os seus amigos íntimos esperavam que ele tropeçasse.
sem ter com quem abrir o coração e cercado por todos os lados, Jeremias vivia exatamente essa situação de sofrimento. Quando olhava para as pessoas, ele só podia se desanimar. Estava completamente isolado, sem uma única pessoa ao seu lado. Ao mesmo tempo, Jeremias também passava por um grave conflito interior. Esse conflito vinha justamente da missão que Deus lhe havia dado. Deus mandou Jeremias proclamar a sua palavra. No entanto, o versículo 8 mostra que aquela não era uma palavra de bênção nem uma mensagem agradável aos ouvidos das pessoas. Era uma mensagem de violência e destruição. Por isso, era fácil prever o que aconteceria quando ele a proclamasse. As pessoas certamente odiariam e atormentariam Jeremias. Em sua mente, ele devia pensar: não vou mais anunciar a palavra de Deus. Vou fingir que não vejo, pelo menos desta vez, e viver como os outros. Por que só eu tenho de ser diferente? Por que só eu tenho de fazer tanto alarde? Jeremias provavelmente pensou assim milhares de vezes. No entanto, sempre que a mente dizia isso, o coração dizia outra coisa. O coração falava algo completamente diferente. Vamos ler juntos o versículo 9. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. E estou fatigado de sofrer e não posso. Amém. A mente dizia: também vou viver de modo menos categórico. Não vou mais querer ser tão diferente nem chamar tanta atenção. Vou simplesmente ter uma vida comum, como todo mundo. A mente falava sempre assim, mas o coração dizia algo completamente diferente. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Ao tentar ficar em silêncio em vez de proclamar a palavra de Deus, e ao tentar ignorá-la em vez de anunciá-la, era como se o coração de Jeremias pegasse fogo. A angústia se tornava ainda mais insuportável. Essa é a vida de quem foi chamado por Deus. Essa pessoa não serve apenas quando tem vontade, nem se recusa a servir quando não tem. Não serve porque há algo a ganhar, nem deixa de servir porque pode perder alguma coisa. A partir do momento em que entra no chamado de Deus, já não pode mais viver assim. Quando há algo que precisa fazer e tenta não fazê-lo, seu coração não lhe dá paz, e seu espírito não lhe permite permanecer inerte. Quem foi chamado por Deus, recebeu uma palavra que precisa anunciar, e, quando tenta se calar em vez de proclamá-la, sente no coração uma angústia que não consegue suportar. Isso acontece porque o coração dessa pessoa já não bate como o das outras. Está em sintonia com o coração de Deus. O seu coração bate junto com o coração de Deus. Essa pessoa sabe claramente o que acontecerá se obedecer à palavra de Deus. Pode ver com toda clareza que tipo de situação surgirá. Mesmo sabendo de tudo isso, simplesmente avança em direção ao fogo. Quando sofremos uma grande ferida enquanto servimos em uma comunidade, há momentos em que pensamos: quero abandonar tudo, porque fui me meter nesse sofrimento. Na verdade, essa também foi uma das razões pelas quais fui estudar na Alemanha. Prometi a mim mesmo repetidas vezes: nunca mais vou servir de maneira tão intensa. Nunca mais vou me envolver tão profundamente em uma comunidade. No entanto, quando percebi, eu também estava servindo ali, fazendo o que Deus havia me mandado fazer e cuidando de almas ali também. Amados irmãos, Jeremias está atravessando agora esse grave conflito interior e também um conflito exterior. Em sua mente, repete milhares de vezes: agora não vou mais cumprir essa missão. Mas o coração segue numa direção completamente diferente. Além disso, do lado de fora, as pessoas fizeram de Jeremias objeto de vergonha e zombaria. Se encontrassem o menor defeito, ou surgisse uma pequena brecha, Jeremias corria o risco de ser completamente desacreditado e excluído da comunidade. Mas esse mesmo Jeremias faz agora uma confissão completamente diferente.
Vamos ler juntos os versículos 11 e 12. Vamos ler. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua, que nunca se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Amém. Para quem Jeremias está olhando agora? Em meio àquela situação desesperadora, Jeremias está olhando para Deus. Até então, ele havia olhado apenas para as pessoas, para as circunstâncias e para si mesmo. Por isso seus olhos viam sempre somente situações difíceis e motivos pelos quais as coisas não dariam certo. O lamento e a tristeza brotavam naturalmente. Mas para quem Jeremias começou a olhar agora? Ele começou a olhar para Deus. No versículo 11, confessa: o Senhor, como um valente terrível, está comigo. Agora Jeremias confessa que Deus está com ele. E no versículo 12, que tipo de Deus é esse? Jeremias percebe novamente que ele é aquele que vê os pensamentos e o coração. Deus compreende, examina e conhece plenamente aquilo que as pessoas não podem ver. O centro do coração e até as intenções. Quando os olhos de Jeremias, que olhavam apenas para as circunstâncias e para as pessoas, passaram a ver o Deus que estava com ele, e quando ele se lembrou novamente de que esse Deus examina os pensamentos e o coração, Jeremias mudou. Aquele que só lamentava, passou a louvar a Deus. Aquele que estava preso dentro do conflito se tornou alguém que cantava a Deus. Amados irmãos, aquilo para o qual olhamos é assim tão importante. A mesma situação pode ser sentida de modo completamente diferente, dependendo do que contemplamos. Será que nós também estamos olhando apenas para as pessoas? Será que estamos olhando apenas para as circunstâncias? Eu os abençoo em nome do Senhor. Olhem para Deus. Esse Deus nos permitirá ver como Ele fará justiça em nosso favor. Esse Deus nos permitirá ver a maravilhosa graça com que resolve todos os nossos problemas. Vivamos este dia olhando para esse Deus. Deus está conosco. Ainda há em nós muitas dificuldades, problemas e coisas que continuam presas e sem solução, mas nada disso é maior do que Deus. Nada disso é mais forte do que Deus. Que todos nós olhemos para Deus, creiamos que esse Deus forte e poderoso está conosco, e por essa fé, vivamos este dia não lamentando, mas louvando e cantando. Eu os abençoo em nome do Senhor.